Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que está aí na sua casa acompanhando o programa Em Pauta, mais uma vez com o vereador professor Alberto. Muito obrigada pela sua presença, vereador. Eu que agradeço, sempre é importante participar, eu sempre falo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de participar do programa dessa natureza, eu valorizo estar aqui porque é a oportunidade que a gente tem de compartilhar com os nossos eleitores, com os munícipes de uma maneira geral, as atividades, as nossas propostas, o nosso trabalho. Tá, e a última edição que a gente fez aqui com o professor Alberto, a gente conversou sobre a Comissão Especial de Estudos do Paz Serviço e também sobre alguns projetos de lei relacionados a transporte e campanhas educacionais. Então, se você perdeu a edição deste programa, você pode acompanhar no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá, além da edição com o vereador professor Alberto, tem também os programas com as ações dos outros vereadores. Mas vamos começar aqui nosso bate-papo de hoje falando da Comissão Especial de Honrarias que o senhor preside aqui na casa, né? A gente percebe que nos últimos tempos houve uma rapidez maior na tramitação dos processos, né? Que tipo de trabalho a comissão faz para dar uma celeridade nas tramitações? Bom, primeiramente eu quero agradecer o apoio dos membros dessa comissão. Nós tivemos a felicidade de sermos formados, né, por uma equipe muito dinâmica. A nossa comissão é formada pelo vereador Antônio Flores, que é um vereador bastante experiente aqui na casa, ou o vereador Aurélio Cláudio também, que tem toda uma estrutura de gabinete muito forte para essa questão de responder rapidamente, né, às demandas, o vereador Vinícius Gratti e também o vereador Rubens Gás. E com essa equipe nós temos, e o vereador Marcos Bernardelli, doutor Marcos Bernardelli. Essa equipe tem assim se empenhado muito para não deixar nenhum processo, nenhum título, nenhum tipo de honraria parado. Eu falo, inclusive, para os vereadores, às vezes o vereador fala assim, olha, eu vou pedir urgência. Eu falo, você pede se você quiser, porque chegando imediatamente a gente já corre, não deixa, não passa mais de 2, 3 dias, não para. Realmente a gente procurou dinamizar no máximo isso em reuniões. Logo que nós tivemos a oportunidade de separar, né, as comissões, a comissão de honraria é uma comissão um pouco atípica, porque é o presidente que nomeia o presidente da Câmara que nomeia o presidente dessa comissão, é diferente, porque as outras comissões permanentes, elas são formadas de acordo com o percentual de cada partido. Não é o caso da comissão de honraria. A comissão de honraria é atípica nesse sentido, porque ela também é uma comissão permanente, mas é a única comissão que o presidente da casa nomeia. E o presidente teve essa sensibilidade aí de deixar o nosso trabalho, porque eu já venho presidindo essa comissão desde do outro mandato, né? E então eu tributo essa celeridade à equipe. Nós temos uma equipe muito boa, muito dinâmica e que atende rápido às demandas, porque a gente precisa fazer reunião, né? Não basta você fazer o seu relatório e assinar. Você precisa fazer a reunião para que os demais membros da comissão também assinem, dê o quórum, né, suficiente, e para que vá para frente. Só para você ter uma ideia, nós estamos então aqui já fechando, né, esse primeiro semestre 2017, e nós temos, já passaram pela comissão e já foram aprovados, foram 61 processos, foram todos com o relatório, né? Não foi só feito, porque existem alguns que realmente a gente precisou de um parecer jurídico, porque às vezes o vereador, ele apresenta uma titulação, mas a hora que a gente vai fazer não bate com o que propõe ao regulamento interno, né, o regimento interno. E aí a gente precisa, ou às vezes, orientar o vereador, ou às vezes pedir uma ajuda para assistência jurídica, para ver se realmente a gente pode agraciar aquela pessoa, né? Na verdade, os títulos são muito importantes, porque é uma forma da Câmara, de um poder como o Poder Legislativo, reconhecer a atividade daquele munícipe, daquele cidadão de bem, que está prestando um bom trabalho para a cidade. Normalmente são altruístas, eles não querem recompensa, não é nada disso, mas eu acho importante o poder
da cidade reconhecer no seu cidadão suas atividades, suas prestações de serviços. Então, independentemente dele estar fazendo, normalmente ele faz altruisticamente, ninguém faz essas atividades querendo um título, não é isso. Mas é importante que os poderes estabelecidos na cidade reconheçam no seu cidadão, no seu munícipe. Por que ele faz isso? Aí entra a questão educacional, a questão pedagógica. Quando eu reconheço o seu bom trabalho, eu estou sinalizando para os demais que esse é um caminho importante, que as pessoas continuem fazendo boas ações para a comunidade. Até porque no caso, por exemplo, de ONGs, né, receber uma medalha, um título, o representante dessa ONG receber um reconhecimento, também é uma porta de entrada para conseguir captação de recursos e mostrar, né, mostrar que o trabalho é sério. É sério, é reconhecido pelas autoridades, né? Então, claro que isso vai dar aquele prestígio de seriedade para aquele tipo de atividade. E tem muitas pessoas, eu já vi pessoas questionando, mas por que se dá tanto título? Porque, bom, em primeiro lugar, a nossa cidade tem mais de 1 milhão de pessoas. Então, na verdade, o que a gente está vendo não é nada, perto de 1 milhão de pessoas. Eu pergunto para você, o que são 61 pessoas que são agraciadas em um universo de 1.300.000 pessoas? Não é nada. Não tem nem... Então, de fato, mas a ideia é essa mesmo, de 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas que moram nessa municipalidade, algumas pessoas são pensadas pelas suas atividades que se destacam e o Poder Legislativo reconhece isso e incentiva, né, como uma forma pedagógica de estar dizendo, olha, continuem assim, que bom que levantem outros cidadãos altruístas que continuem fazendo boas atividades para a cidade. Até porque a gente precisa, né, numa sociedade que a gente vê tanta coisa ruim, de bons exemplos. Nossa, você toca aí numa coisa vital, né, fundamental, que é a questão das referências. Toda sociedade precisa de referência. Infelizmente, quando as sociedades perdem as suas referências, ela tende então a colapsar. Porque isso faz parte, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte, imagina à noite o avião precisando pousar, se ele não vê as luzes de referência para ele pousar. Ele vai ter dificuldade, eu não estou dizendo que ele não vai conseguir pousar, mas vai ter uma dificuldade enorme, podendo até entrar num acidente. Assim também é uma sociedade, nós precisamos de referência, de gente boa, gente do bem e, graças a Deus, a maior parte das pessoas são do bem. Existe, infelizmente, isso que a gente está assistindo na imprensa, todas essas coisas, na política, na religião, tudo, em todos os setores tem gente que, lamentavelmente, não são exemplos. Mas existe muita gente boa, muita gente em Campinas, muito professor bom, muito médico bom, muito político bom, muito líder religioso bom. E nós temos que incentivar isso, nós temos que sinalizar para a sociedade as boas referências, apoiar e reconhecer o trabalho dessas pessoas, né? Agora, vereador, o senhor falou que mais de 60 projetos aí já foram aprovados neste primeiro semestre. O que a gente pode esperar para o segundo semestre deste ano na comissão especial aí permanente de honrarias? Tem alguma reforma a caminho? Sim, nós temos 2 projetos que foi apresentado por mim, mas com a aprovação de toda a comissão, né, para tentar melhorar essa situação. Um deles é um que a própria imprensa já apresentou, já discutiu, é a questão daquelas pessoas que foram homenageadas, mas nunca vieram buscar a sua homenagem. Por vários motivos. Não é só uma pessoa que mora em Campinas. Aqui, os que moram em Campinas é mínimo. São pessoas de fora, são pessoas que representam segmentos importantes. Por exemplo, dá um exemplo, teve um vereador que apresentou um título para o Papa João Paulo II, quando ele esteve em Campinas. Quer dizer, a pessoa fala, mas onde se viu? Não, o Papa representa segmentos enormes. E essa pessoa, eu sei que ele fez da melhor maneira possível, pelo fato daquele Papa ter escolhido a cidade de Campinas, ele põe a cidade para o mundo inteiro, né? Quando uma pessoa que tem essa dimensão simbólica. Então, ele nunca veio buscar, mas não é ele não viria mesmo, mas poderia vir um representante dessa expressão religiosa. E não vieram. Então, um exemplo, existem cantores, existem candidatos à presidência que não vieram, que foram, também receberam essa titulação, mas não vieram buscar. Nós estamos propondo que, se a pessoa não vir buscar o seu título,
até 2 anos, então ele perde, será revogado automaticamente. Isso é um exemplo apenas de como nós estamos discutindo na comissão para resolver essa questão. Outra questão que eu acho importante é a questão do número de títulos. Nós temos mais de 30 títulos aqui hoje. E sempre surgem novas possibilidades. Então, a proposta é que, se alguém quiser apresentar uma nova titulação, vai ter que revogar uma já existente. Então, nós estamos tentando melhorar também a questão de... nós temos uma discussão interna... que se crie até novos gastos, né? Substituindo uma honraria por outra. Então, você sempre vai ser aquela mesma despesa. E há uma discussão hoje que é sobre a questão dos dias que são colocados no calendário oficial. A ideia é que esses dias agora sejam feita audiência pública, para ver se realmente a população quer que esse dia entre no calendário oficial de eventos. Porque está entrando o dia de tudo, né? Mas eu não sei se a população quer isso. Então, já há uma discussão na casa para que se seja estabelecido critérios também para essa questão do dia e também até nomear ruas, né? Há toda uma discussão se não seria interessante uma participação maior da população, tanto para nomear rua como também para o calendário oficial e a questão dos títulos também, né? Vamos relembrar aqui a importância também de se nomear ruas, né, vereador? Muita gente que mora já no endereço que tem uma denominação há muito tempo, não sabe que em alguns lugares da cidade muita gente nem recebe correspondência, não recebe as contas, só porque a rua ainda não tem uma denominação. Que ela não existe, né? Ela não tem, é uma rua. Antigamente se via muito isso, né? Rua 1, Rua 2, quer dizer, o que mostra que não está legalizado e organizado a comunidade. É importante a pessoa, é que a gente não consegue às vezes mensurar a importância disso, porque graças a Deus a maioria das pessoas tem o nome da sua rua, tem o seu número, tudo direitinho, recebe a carta lá, mas existem muitas pessoas na nossa cidade que não têm esse privilégio e para elas é muito importante ter o nome na sua rua, ter o número e receber a sua carta, receber as suas correspondências na sua casa, sem a necessidade de buscar em algum local, né? E só consegue mensurar isso, a importância disso, quem passa por uma experiência traumática dessa, né? E que ela consiga também se identificar, né, com o nome da rua, porque a gente já vê agora movimentos para alterar nomes de ruas com nomes de generais da ditadura militar. Então, a nomeação de uma rua, ela também precisa, como o senhor disse, passar por um processo de aceitação popular para que a população se reconheça naquela Olha, nós tivemos um caso aí dentro dessa sua contribuição importantíssima, é verdade. Eu acho que a população tem que querer que aquela pessoa que está sendo homenageada realmente tenha a ver um pouco com aquela comunidade. Nós tivemos um caso interessante, há uns 2, 3 anos atrás, eu fui o relator de um caso de uma avenida aqui em Campinas, eu não vou citar o nome, mas uma avenida importante, que eles queriam renomear a avenida. Poxa, mas toda uma geração já estava familiarizado com aquela avenida e aí queriam tirar para homenagear um político importante, sem dúvida, mas que existiam outros equipamentos públicos que poderiam receber, poderiam homenagear sem desconstruir algo que já estava mais de 50 ou 60 anos já estabelecido. Eu fui um dos vereadores, então, que fiz um parecer contrário a isso, para não mudar, porque eu consultei os comércios, as pessoas ficaram assustadas. Não, mas a gente não quer que muda o nome da nossa avenida. Eu sei que essa pessoa merece, esse político, esse professor merecia uma homenagem, mas a gente não quer mudar o nome da nossa avenida. Então, veja, eu acho que o político ele tem que ter essa sensibilidade e nós temos que criar também instrumentos para que a população se manifeste, para que não haja esse tipo de situação constrangedora, né? Isso ocorreu também em relação ao aeroporto de Viracopos. Nós já tivemos essa discussão, inclusive nessa casa. Existem mais de 5 outros nomes para renomear o aeroporto, mas a população não tem interesse, porque senão fica que nem no Rio, você muda o Galeão, põe outro nome, mas ninguém conhece pelo outro nome. Então é bom que os políticos tenham essa sensibilidade para respeitar a comunidade, né?
Tá aí no programa de hoje, então a gente tentou explicar mais como que funciona a Comissão Especial de Honrarias, que é presidida pelo vereador professor Alberto. Muito obrigada pela sua participação, vereador. Que agradeço. A gente se vê na próxima edição. Até!